Então vamos lá, né? Queria agradecer aqui ao amigo Pedro, né? Pedro Dias. Na verdade, foi a primeira pessoa do estado que eu vi falando de REURB, né? Eu conheci teve num dia desse, Gabriel, nosso amigo Henrique, o presidente, né? Ele falou para mim, falou, Leandro, você pode ir ali na Assembleia Legislativa? Eu falei, rapaz, por que não? Vai ter um evento lá sobre REURB e eu quero que você vá. Aí não tem ninguém para ir e tal, aquele negócio. Aí eu fui, assim, meio despretensioso, nunca tinha ido lá, né? Quando chega, tá o doutor Pedro lá falando numa propriedade danada e levantando os pontos importantes. Aí aquilo ali eu cheguei e me animei mais com o assunto, né? Foi um assunto que eu sempre achei assim que tem a ver com o papel social que o registrador de imóveis tem, né? E quando eu vi, assim, eu falei, pô, que bacana, né? Um advogado, um procurador, um cara antenado. Na época, eu não sei nem que ano foi, Pedro, mas foi bem no iníciozinho aquilo ali, não foi? Foi 2018 ou 2019. Foi no início do ano, assim, foi um evento. E aí foi bem bacana. Eu falei, pô, que legal, né, que tem. Então, Pedro, é realmente uma referência no assunto, né? Ele faz cursos em várias instituições enfim, tem um currículo, é mestre também, foi colega do nosso amigo Gustavo, que está aí também na sala, né? Uhum. O registrador de lagarto, né, do mestrado. E, enfim, então, uma honra e uma satisfação muito grande, Pedro, ter ido aqui nesse evento da Noreg, né? A gente tem tentado fazer eventos para mostrar o nosso posicionamento, como nós somos, né? O que nós pensamos, o que fazemos, né? Se fosse um tema de Globo Repórter, né? Registrador de imóveis, o que são, como vivem, né? E às vezes as pessoas têm uma imagem nossa de uma determinada forma, seja às vezes até de uma forma pejorativa, como se nós fôssemos carimbadores ou se nós travassemos, mas na verdade a gente sempre tenta compatibilizar, né, o direito da propriedade com o excesso normativo que de fato existe, com a burocracia e sempre buscando uma saída, né? Então, vamos começar a apresentação, Pedro? Eu vi que você preparou um material bem bacana para a gente, né? Exato. Quem é que começa? Sou eu, senhor. Em primeiro lugar, assim, dizendo que eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui para poder trazer um pouquinho da nossa experiência com regularização fundiária. Eu fico muito grato, me sinto muito honrado de estar participando aqui com vocês sobre esse evento, né, acerca desse evento de regularização e lançar a ideia, né, de repente a gente se juntar e fazer um livro de artigos sobre regularização fundiária, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua expertise aqui, e a gente Pô, poderia, de muito repente, bacana. pensar em fazer um livro, né, sobre artigos. A gente faria um chamamento público, tá? Eu acho que seria uma coisa bem interessante para a gente dar uma estimulada na parte da regularização fundiária. Pode contar comigo aí, com os colegas também, né? Então, eu não sei, Pedro, minha apresentação, eu preparei aqui um slide relativamente curto. Talvez a gente pudesse falar um pouco da importância da REURB, né? Apresentar alguns dados que eu acho que, salvo engano, você trouxe. E a gente partir mais para alguns aspectos que eu acho, assim, importante ressaltar, né? O tempo é curto, a gente não quer fazer nada muito monótono para os colegas, mas, assim, me chamou a atenção. Eu até fiz um curso, esse curso recente do Core, me chamou a atenção alguns pontos assim que eu achei que eu até então não tinha observado quando eu estudei a lei pela primeira vez, né? E eles vão assim ao encontro do que você falou, Pedro, principalmente com relação a Coab, né? Que você falou, no caso aqui do Estado, a gente até tem alguns das CEOP. cooperativas, da CEOP. CEOP, aqui direto chega. Eu não sei se aí tem, Gabriel, você tem muito contrato aí da CEOP? Pois é. Aqui a gente tem também. E é sempre uma confusão, uma dificuldade, a pessoa tem que reconhecer firma e tal. E aí, eu vou aqui compartilhar com vocês um ponto que foi bem bacana que elas apresentaram, que é a possibilidade que a lei traz da gente poder fazer o que ela chama de REURB Lego, né? Então, vamos... Mas, Pedro, eu acho que é melhor você falar um pouco da importância do Instituto, senão eu vou acabar... Tenho medo Tanto faz. de... Se quiser que eu comece falando, agora eu Então tenho vamos que... lá. Então vamos seguir aqui a sequência aqui Pode começar, Pedro, que aí eu concluo depois, eu retomo. Pronto, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo a tela, que eu estou vendo duas telas aqui. Estou vendo uma de Leandro, você tem que interromper o seu compartilhamento aí. sim. Ah, entendi. A gente vai alternando. Uma hora você compartilha, outra hora o Pedro compartilha aí. Pronto, amigo.
Deixa eu interromper aqui, pronto. Vamos lá. Pronto, Deixa eu posso parar compartilhar? aqui. Pode, amigo. Pronto. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Estão todos vendo na tela, né? Já. Tamo. Bom, pessoal, vejam só. O que a gente vai fazer aqui, né? Mais uma vez agradecendo ao doutor Leandro Dias, né? Que apesar do sobrenome não é meu parente, Tá vendo? né, para a gente explicar um pouco dessa importância política. Como eu estou muito ligado, como eu sou procurador de Estado, a gente termina ficando muito ligado à parte política. Né? E é importante que a gente faça uma justificação política necessária da regularização fundiária. A gente tem, se a gente for olhar, né, existem divergências sobre o quantitativo de imóveis no Brasil que, porventura, não estejam regularizados. Né? Mas, antes de entrar nele, eu queria citar apenas 3 diplomas, né, que, ao meu ver, seriam importantes e relevantes com relação à regularização fundiária, que é a Lei 14.011, de 10 de junho de 2020, que trata da alienação dos imóveis da União, a medida provisória 996, de 25 de agosto de 2020, que instituiu o programa Casa Verde e Amarela, e essa medida provisória traz algumas alterações na lei da REURB, algumas alterações importantes, né, enfrentando alguns problemas, como, por exemplo, penso que vocês devem ter aí também, alguns municípios aqui de Sergipe têm pessoas que têm seus lotes em terrenos municipais, as pessoas são da REURB e não têm muito interesse em fazer a regularização fundiária. Se não tiver uma ação civil pública do Ministério Público pedindo a demolição daquelas casas, esse pessoal tem a tendência de ficar na inércia. E aí o próprio município ele pode começar a fazer o processo de regularização fundiária e depois cobrar desse pessoal. Isso está previsto na medida provisória 996, que também traz algumas inovações interessantes, como, por exemplo, a questão dos fundos. Né? Onde é que eu vou buscar recursos para fazer a regularização fundiária? Esses recursos hoje vão estar à disposição do Ministério do Desenvolvimento Regional. Tá? Esse ministério ele vai ficar com os recursos, com diversos recursos para a política habitacional, e dentro da política habitacional tem também a parte da regularização fundiária. Isso é um aspecto importante, porque diversos prefeitos, quando a gente vai conversar com eles sobre regularização fundiária, eles perguntam: eu achei massa, achei ótimo, mas onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Onde é que eu vou arrumar esse recurso? A própria medida provisória já traz essa resposta. E ela também termina trazendo alguns elementos importantes para tirar algumas dúvidas. Ela termina regulando um pouco mais a regularização fundiária. E, claro, a Lei 13.465/17, aí está 101, na verdade é 17, que trouxe a regularização fundiária. E aí vem o quantitativo de imóveis no Brasil que estão sem regularização. O jornal Estado de Minas, no ano passado, disse que metade dos imóveis do Brasil não tem regularização fundiária. Já vi um outro estudo demonstrando que cerca de 60% dos imóveis do Brasil não tem regularização fundiária. Isso é um aspecto muito, muito grave, porque você tem aquela trava econômica, como a gente tinha mencionado, ou seja, imóveis que não têm regularização fundiária não pode ser objeto de empréstimo bancário, não pode ser objeto de um financiamento melhor. Inclusive, há prefeituras no interior da Bahia, por exemplo, e aqui talvez em Sergipe também a gente tenha uma situação parecida, em que nem a prefeitura tem título. Ou seja, a cidade toda não tem título. Né? Eu me lembro de um amigo que fez um trabalho em Cansanção para outra situação, né? E ele me disse: Pedro, em Cansanção, na Bahia, nem a prefeitura tem título, ninguém tinha título de nada. Né? É uma cidade que inexiste do ponto de vista do cartório imobiliário. Né? Ninguém tinha nada. Né? Então, ele fez todo um trabalho de levantamento para que a prefeitura pudesse cobrar o IPTU. E eu tinha mencionado a ele, esse tipo de trabalho que o senhor fez é um trabalho base para a regularização fundiária. Então, se a prefeitura, de repente, pegasse esse seu trabalho, ela poderia dar continuidade a um processo de regularização fundiária. Quando a gente vê esses dados de 50%, 60%, eu confesso que eu fico um pouco na dúvida se esse número não é maior. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, na saída de Aracaju, a gente tem um terreno que é um terreno da Cohidro, que teve uma invasão há um tempo atrás, né, que era o Matadouro,
que era da Cohidro, teve uma invasão um tempo atrás e esse terreno está registrado em nome da Cohidro, mas ali tem cerca de 1.000 a 2.000 famílias morando. Então, é um terreno registrado que existe, mas está irregular. Então, a gente não sabe até que ponto essa estatística ela é realmente precisa. E como a gente tinha mencionado, essa ausência de títulos imobiliários, ele termina travando a economia da nossa cidade, trava a economia do nosso estado e trava a economia do Brasil como um todo. Porque a partir do momento em que você não tem esses títulos, como a gente tinha mencionado, você não tem a possibilidade de pegar empréstimos bancários, não tem a possibilidade de fazer financiamentos. Com relação a isso, eu tive uma reunião hoje com algumas das pessoas, uma reunião informal, com algumas das pessoas que lidam com regularização fundiária a nível nacional, e eles me disseram o seguinte: Pedro, o governo federal agora está exigindo, para toda vez que, por exemplo, você pega uma determinada obra, né, vai fazer esgotamento sanitário em uma cidade. Então, se você vai fazer o esgotamento sanitário naquela cidade, se você vai fazer a ligação, o Ministério está pedindo para que você entregue também junto a regularização fundiária de todas as casas em que o esgotamento está sendo ligado. Isso é um aspecto muito interessante, porque se essa pressão vem de cima, ela vem com força e ela vem com condições de, pelo menos, espalhar um pouco de regularização fundiária nesses municípios, a partir do momento em que a própria União Federal exige que, para fazer aqueles investimentos públicos, se faça também a regularização fundiária daquelas casas que, porventura, vierem a ser beneficiadas com as obras e com recurso federal. Isso é um aspecto importantíssimo que eu soube hoje. A regularização fundiária, né, como os senhores bem conhecem, né, ela é uma série de medidas, né, que não é apenas a parte cartorária. Né? A regularização fundiária é um conjunto de medidas, né, como está previsto na própria legislação, que envolve as medidas jurídicas, né, que nessas medidas jurídicas você tem um arcabouço gigante de elementos para fazer a regularização fundiária. Lembrando que existem vários elementos ali, mas o mais importante seria a legitimação fundiária, porque é através da legitimação fundiária que a gente resolve praticamente todos os problemas de regularização, desde que, claro, aquela ocupação tenha acontecido até 22 de dezembro de 2016. Então, aquelas ocupações que aconteceram até essa data, essas ocupações, sim, você pode resolvê-la pela legitimação fundiária. Foram dados diversos poderes para as prefeituras com relação a esse novo diploma, e esses poderes que foram otorgados à prefeitura, na verdade, faz com que a prefeitura assuma algumas funções que antes eram do cartório e, curiosamente, também que assuma algumas funções que eram do Poder Judiciário, como, por exemplo, em um processo de regularização fundiária em terreno particular, ali a prefeitura pode identificar que existem usucapiões. Isso era um problema grande que travava lá atrás, quando a prefeitura identificava, dentro daquela ocupação que já tem 15 anos, que o proprietário não pediu para expulsar aquelas pessoas, não entrou com reintegração, ou se entrou com reintegração de um trecho, o resto todo ele deixou correr solto, e, de repente, a prefeitura teria que fazer uma desapropriação daquilo ali, pagando por algo que já não era do particular, que já tinha havido usucapião. Então, na verdade, você tem a possibilidade de fazer um processo administrativo interno, regrado, em que a própria prefeitura pode declarar administrativamente que ali, naquela situação, há usucapiões e não vai haver o pagamento daqueles lotes onde houver essa situação. Isso faz parte do processo administrativo dentro da prefeitura, que tem vários aspectos, várias nuances. Você tem medidas urbanísticas em que não basta apenas regularizar, é necessário fazer com que aquele núcleo urbano informal consolidado se conecte com a cidade. Daí que a CRF, quando vocês recebem, a CRF do município, tem uma parte lá que fala das compensações urbanísticas e que a prefeitura tem que apresentar uma justificativa sobre quais as compensações urbanísticas vão ser feitas ou qual a razão pela qual a compensação urbanística não será realizada.
como, por exemplo, naqueles loteamentos que já se encontravam prontos, acabados, e que só faltava apenas você fazer a titulação daqueles loteamentos. Você tem também uma questão bem interessante, que são as compensações ambientais, que a gente teve uma série de problemas aqui no estado de Sergipe, a gente continua tendo, principalmente nas ocupações praianas. Você tem Praia do Saco, Praia do Jatobá, Praia da Costa, diversas praias em Pirambu, em que você teve esse problema das ocupações litorâneas. Esse é um problema de todo o litoral brasileiro, e hoje é possível você fazer a regularização fundiária daqueles lotes, daqueles núcleos urbanos informais consolidados, mesmo que eles ocupem área de APP, mesmo que eles sejam da REURB-E. E foi nesse ponto que o Ministério Público Federal entrou com a ADIM, visando que não houvesse nenhum dos dois aspectos, nem na REURB-S e nem na REURB-E, a possibilidade de compensação ambiental. Eu achei esse ponto um ponto muito, como se pode dizer, muito radical da proteção ao meio ambiente. Lembrando que a nossa Constituição Federal, ela não se funda no meio ambiente. Ela diz que o meio ambiente é uma coisa importante, mas que ela se funda na dignidade da pessoa humana. E a partir desse princípio, e também com o objetivo da redução das desigualdades sociais, é que você vai interpretar todo o resto. E todo o resto da Constituição é importante, e nesse resto também tem o meio ambiente, que também é importante. Mas lembrando que sobressai, nesse ponto, a dignidade da pessoa humana, e a gente vai tratar de um caso bem rapidinho aqui, onde a gente teve um choque disso, onde a gente teve um choque aqui em Aracaju. Não, Pedro, realmente, e mais do que isso, né, eu acho que o que tem que ficar claro é que o fato de não regularizar não quer dizer que a coisa vai melhorar, muito pelo contrário, né? Se nada for feito, as coisas vão continuar do jeito que estão, as ocupações... hoje eu estava vendo o pessoal falando assim, todo dia a gente vê a importância da regularização fundiária, quando a gente está vendo essas queimadas, que ali a gente não sabe quem é o dono daquilo ali, se a gente tivesse um controle, né? O problema do subregistro imobiliário é muito sério, é muito grave. Essas áreas aí... enfim, a solução é qual, então? Então é não fazer nada e a gente não sabe quem é o dono e continua sem nem ter como compensar ambientalmente? O que a lei vem propor é o seguinte, vamos identificar as áreas, vamos fazer alguma coisa. Se não tiver como resolver, se não der, se for uma área que não permita nenhum tipo de ocupação, não tem problema, a gente tira parte e agora vamos assumir também o lado, para não ficar essa situação ad eterno, né? Exato, e pelo menos quando você titulariza, você sabe quem é o proprietário. E o Pois proprietário responde pelos danos ambientais, mesmo que não tenha sido ele que tenha causado. Porque e a lei também, ela não exclui a responsabilidade penal nem administrativa, ela só vem só mesmo para, né? Exatamente. Muito importante. E você tem aquelas questões sociais, né? Onde essa nova urbanização vai ter que garantir o direito social, a moradia digna e as condições de vida adequadas. Isso é um debate bem interessante que os urbanistas, eles gostam muito. Quando você vai verificar uma favela, não é só você pegar, passar a rua, regularizar as casas. Você tem que dar um pouco de equipamento social também para eles. Você tem que dar opções de lazer, de repente opção de escola, opção de posto de saúde. Tudo vai depender do censo que o município vai fazer sobre aquele núcleo urbano informal consolidado. E dentro de uma das lives que eu fiz com com a Raquel Queiroz, ela também trata com essa parte de regularização fundiária de São Paulo. Ela me apresentou um termo bem interessante, que era uma discussão que se tem, né, que é regularizar versus legalizar. Qual seria a diferença? Se a gente for observar a legislação da REURB, para você fazer a regularização fundiária, você precisa apresentar as compensações urbanísticas ou justificar por que é que não vai ter compensação urbanística. E, da mesma forma, também as questões ambientais. Você vai justificar a desnecessidade de uma compensação ambiental, porque aquilo ali já está consolidado há 30 anos e não tem mais o que fazer, já tem esgotamento sanitário, já tem drenagem das águas pluviais. Então, você vai fazer toda uma justificativa. E tem algumas prefeituras que estão cometendo o erro de compreender que a regularização fundiária seria apenas uma legalização das propriedades. Ela não é isso, ela é mais, ela vai além. Ela vai no sentido de inserir aquela população no núcleo da cidade. Ela vai fazer uma conexão daquela população ao núcleo da cidade, e não simplesmente passar no cartório imobiliário, deixar todo mundo legal, mas com a série de deficiências urbanas, como falta de posto de saúde, de ponto de ônibus, uma série de situações
que a gente conhece bem. Isso, Pedro, você vê que é bem mais amplo, por exemplo, do que o uso capião, né? Que a gente vê que é uma questão individualizada, que é exatamente, acho que se enquadra mais nessa questão do legalizar, né? Que você vê aquilo ali, às vezes até as normas urbanísticas já têm decisão no sentido de que não precisa obedecer, né? Pode passar por cima disso, mas de fato é global, né? É social, é urbanístico, é tudo, não só o aspecto jurídico, né? Exato. E aí, quais seriam esses benefícios da regularização fundiária? Que isso aqui tem que ser passado para todos os prefeitos. Né? Você tem uma série de benefícios. Né? Se a gente for olhar os benefícios para as famílias, né, em primeiro lugar, você garante um título de propriedade. Quando a gente verifica os vídeos no YouTube, né, da Prefeitura de Salvador, da Prefeitura de João Pessoa, quando eles estão fazendo o processo de regularização fundiária, você verifica que aquela população ela recebe o título como se fosse uma espécie de um grande alívio. Por quê? Porque imagina você ficar dentro da cabeça de uma pessoa que ocupa irregularmente um imóvel há 30 anos, sabendo que a polícia pode chegar a qualquer tempo, como chega em São Paulo, por exemplo, pode chegar a qualquer tempo com cacetete, com escudo e tacando porrada em todo mundo. Né? Então, na verdade, quando você dá um título, você dá uma proteção maior àquela pessoa. Então, a pessoa se sente imensamente aliviada, se sente com mais segurança e, sobretudo, tem um sentimento maior de pertencimento àquele município. A pessoa passa a compreender que o seu local é ali. E aí passa também a ter um sentimento de agradecimento ao político, ao prefeito, ao governador, que a gente conhece bem. Um outro aspecto que os senhores conhecem com extrema profundidade é a segurança na compra e venda do imóvel. Né? Quem for comprar um imóvel nessa situação, depois da regularização fundiária, ele vai comprar um imóvel de uma forma muito mais segura. Você vai ter acesso a créditos bancários, você vai ter um aumento na qualidade de vida daquelas pessoas que estão ali. E um outro aspecto também importante é que você vai ter um fornecimento regular de energia elétrica, de água, rede de esgoto. E aí essas obras das compensações urbanísticas podem ser feitas antes, durante ou depois do processo de regularização fundiária. A própria lei traz bem essa previsão. Ela não dá um prazo, né? Ela não dá um prazo máximo para que essas obras sejam feitas, mas entende-se que esses compromissos feitos pelo prefeito, né, tem que ser compromissos dentro de um prazo razoável, que aí vai ser fiscalizado pelo Ministério Público e assim por diante. Com relação ao município, quais são os benefícios para o município? Primeiro, você vai ter uma dinamização maior da economia. Né? As pessoas terão novas bases para montar os seus negócios. Às vezes, o cara é o dono da quitanda. Ele tem até condições de pegar um empréstimo, pagar para ampliar. Mas só que os juros que vão cobrar deles serão muito altos, porque ele não tem um imóvel para dar em garantia. Então, na verdade, quando você titulariza, você dá acesso a crédito facilitado. E aí vem as hipotecas, vem a série de atos que o cartório conhece bem. Então, na verdade, você vai ter uma dinamização maior da economia. Você vai ter um aumento da receita dos municípios com IPTU e ITBI, né, na compra e venda dos imóveis. Lembrando que Aracaju, por exemplo, tem uma lei que fala de 2 salários mínimos, né, que seria isento de IPTU. Mas a REURB-S, ela pode atingir até 5 salários. Então, na verdade, você já teria, querendo ou não, um retorno aos cofres municipais através da cobrança do IPTU. Você vai passar a ter um crescimento urbano ordenado e uma melhoria da infraestrutura, ou seja, o que você vai fazer, e aí que tá, vai depender muito do urbanista da prefeitura. Quando você vai fazer a regularização fundiária, você vai verificar aquela cidade, aquele trecho da cidade, e você vai pensar no crescimento daquilo ali para o futuro. Então, você vai ter um crescimento mais ordenado daquele núcleo urbano que até então é informal e consolidado. E outro aspecto importante é a prevenção e mitigação dos danos ambientais, a partir do momento em que você vai fazer um processo de compensação ambiental. Pedro, só para acrescentar aqui uma informação, sobre a questão que você falou do déficit de arrecadação com IPTU, né, e ITBI. Ainda que se aplique esses benefícios, né, ninguém está falando aqui também para... O objetivo final não é só arrecadatório, mas, obviamente, é um fato gerador de um tributo, né, e uma vez que se não tiver nenhuma isenção, pelo fato de ser família de baixa renda, e eu estou vendo aqui no levantamento que foi feito, o potencial de arrecadação é de 41 trilhão de reais, né? Obviamente que no país todo.
mas a gente vê assim que é uma renda que o município precisa realmente. A gente sabe que os municípios, muitos são deficitários, vivem do fundo de participação dos municípios. É algo que a gente não pode abrir mão desses valores, né? Não tem como continuar dessa forma. Exato, e o município precisa desses recursos para poder produzir serviços públicos de qualidade. Né? Se vai se produzir ou não são os 500, mas é necessário esse recurso também. E um outro aspecto interessante com relação à regularização fundiária, que é pouco falado, mas vai ser muito sentido lá na frente, é a questão da segurança pública. Uma vez eu vi que a cidade de Medellín, na Colômbia, fez projetos fez várias coisas com relação às favelas, e ela melhorou os índices de segurança pública com vários elementos, e um dos elementos foi a regularização fundiária. Ou seja, a regularização fundiária, não só porque ela traz a iluminação pública, como está colocado nessa foto, a regularização fundiária, ela tem outras coisas importantes na segurança pública. Além de trazer a iluminação, que aumenta a sensação de segurança, porque você vai ter compensações urbanísticas, então aqueles trechos dos núcleos urbanos informais que não tiverem iluminação pública deverão ser objeto de compensação urbanística nesse aspecto. A prefeitura vai ter que fazer um termo dizendo em quanto tempo vai entregar a iluminação pública. Mas também tem outra coisa importante. Conversando com delegados, eles me disseram o seguinte: Pedro, isso faz total sentido. Por quê? Porque quando eu pego a notícia de um crime que aconteceu na favela, e aí me dizem que a testemunha que assistiu esse crime, ou a pessoa que cometeu esse crime, mora naquela favela, qual é o endereço que me dão? Olha, você vai subir na Rua do Cachorro, que fica perto de uma árvore, que aí você vai contar tantos passos para chegar numa casa verde, e o sujeito mora atrás dessa casa verde, né? Quando, na verdade, quando você faz uma regularização fundiária, você vai colocar o número da rua, o nome da rua e o número da casa. Facilita muito a localização das pessoas, facilita a localização das testemunhas que assistiram o crime, facilita a localização, eventualmente, até mesmo das pessoas que cometeram aqueles crimes, facilita a localização da vítima. E se falar também no aspecto econômico, hoje em dia, tudo está sendo comprado e vendido pela internet, né? Tem muita coisa comprada e vendida pela internet. Então, quando você dá um nome da rua e a numeração da casa, com o CEP, né? A pessoa pode não só comprar pela internet, como ela também pode vender pela internet, né? Porque para ela vender pela internet é necessário também que haja o processo de coleta, né? Se esse processo de coleta for bastante dificultoso, ela vai ter dificuldades nessa parte do comércio. Então, você termina também estimulando a atividade comercial. Não, tá? Exatamente, Pedro. Não, só um parêntese, que aí eu percebo, e a gente percebe isso muito no interior também, né? Aqui na nossa cidade, aqui em Itabaiana, Gustavo também já me comentou disso em Lagarto, e Gabriel também, essa dificuldade das notificações, né? Então, veja, o correio é um serviço público, né? E as pessoas simplesmente não têm acesso a esse serviço público, né? Eu fui oficial de justiça e trabalhei 4 anos em Salvador, na zona perigosa ali de Salvador, na parte mais... trabalhei no Nordeste de Amaralina, trabalhei uma época também ali no subúrbio ferroviário. E, rapaz, era inacreditável. Assim, 90% das notificações não eram chegadas. E às vezes a gente vai conversar sobre o atraso do Poder Judiciário. Boa parte é porque as notificações não são cumpridas, o oficial de justiça ele não consegue achar, ele não consegue chegar, as pessoas não conseguem ser encontradas, né? Acho que se a gente fizer um levantamento aí de qual o impacto dessas notificações, da demora das notificações nos processos judiciais, no atraso dos processos, é incrível, né? Realmente foi um ponto bem abordado, né? E de fato, com essa evolução da economia, o e-commerce, a gente está segregando essas pessoas também dessa área, né? Enfim. Inclusive, doutor Leandro, eu acho até que uma das coisas que eu estava discutindo, principalmente a pandemia, que veio mostrar essa necessidade hoje, é que dentro das compensações urbanísticas, será que não compreende também o acesso à internet gratuita e de qualidade por parte desses núcleos urbanos informais consolidados, porque tudo vai ser pela internet. O aluno que está deixando de ter aula, ele vai ter que assistir aula por vídeo, né? Ele não tem acesso, normalmente essa comunidade não tem acesso a isso. Então, se não haveria uma espécie de uma compensação urbanística com a colocação de torres
fornecendo a internet gratuita pelo Estado ou pelo município. Né? São coisas que a gente precisa pensar. Com certeza. A gente cumpre muito, Pedro, as notificações das alienações fiduciárias em garantia, né? E que é quando o devedor ele está inadimplente e aí o processo da execução é todo feito extrajudicialmente, né? Sim. Foi uma inovação bacana e tem mostrado muito resultado. Inclusive, esse é um dos motivos da alienação fiduciária ser um instituto tão reconhecido no nosso país. E a gente vê no interior, por exemplo, a dificuldade que é dos Correios chegarem, a maioria chega assim, não localizado. E às vezes loteamentos, né? A gente não está falando de nada muito difícil de se localizar. Eu acredito que a boa parte dos colegas aqui devem cumprir. A gente mesmo tem os nossos prepostos que cumprem as notificações, que a gente não confia nessa dificuldade de se localizar e de se encontrar, né? Mas, enfim, é um ponto bem interessante, especialmente essa questão da internet também. Exato. E aí a lei da REURB ela traz alguns objetivos, e eu já indo para o final do que a gente está expondo aqui, ela tem vários objetivos. Desses objetivos que estão aí na tela, eu vou falar apenas de alguns. Tá? O primeiro objetivo, né, que eu vou citar aqui, apenas eu vou citar os principais, é a melhoria das condições urbanísticas e ambientais daquela população. Aqui a gente tem um exemplo de Recife, que tem muita população que vive na margem dos rios, porque muitas vezes ela tem necessidade de uma moradia perto da cidade e eles vão morar em barracos na beira do rio. E aí você vai ter que ter todo um processo de regularização fundiária que pode também implicar na remoção daquela população. A depender da circunstância, pode ser que você não tenha possibilidade de regularizar. Nessa foto que a gente está mostrando aí, você tem que ter um recuo de 15 metros do rio, segundo o decreto 9.310. Então, aí, se você for fazer um recuo de 15 metros, você vai levar uma quantidade, uns 10 a 20% aí dessas casas, aí, desses casebres, vão ter que ser removidos. O resto, em tese, poderia haver uma regularização. E você tem que também garantir o direito à moradia digna. Esse caso aqui é um caso de Sergipe, é um caso bem peculiar, em que esse bairro aqui que a gente vai mostrar a vocês, aqui no meu mouse, acho que vocês estão vendo meu mouse, aqui em cima você tem o Porto Dantas, Esse Porto Dantas aqui era uma favela há 10 anos, com crianças morando e brincando no esgoto, né? O esgoto correndo no céu aberto, era uma imundice, uma agressão incrível ao meio ambiente, e o Estado de Sergipe fez um processo de desfavelização, desfavelizou o que estava ali. E o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública para que a gente demolisse tudo para realocar esse pessoal em outro local. Qual a justificativa? Que o Estado teria suprimido vegetação de APP. Ora, nesse caso aqui, a gente fez todo o licenciamento ambiental. Na verdade, eles estavam querendo discutir que aquele artigo 64 e 65 do Código Florestal, que foi alterado pela 13465, quando diz que você pode fazer as compensações ambientais, né, na REURB-S, na REURB-E, eles estavam querendo dizer que aquele artigo ali seria inconstitucional, porque o Estado teria a obrigação de preservar o meio ambiente de qualquer forma. Então, não jamais poderia ter sido feito ali. E, por incrível que pareça, houve uma sentença de procedência para determinar o Estado para demolir todas essas casas, e a gente conseguiu reverter no TRF. O TRF disse que não. Se o Estado cumpriu todas as condicionantes ambientais, não é caso de se demolir. Não é caso do Ministério Público fiscalizar se as condicionantes ambientais estão sendo cumpridas. E aqui, né, esse aqui é um projeto que a gente fez, que, ao meu ver, é um dos melhores projetos do Estado. Você tem aqui a parte do desfavelamento, né? Tem 550 famílias, salvo engano, 570 famílias que hoje moram aqui. Você tem uma compensação urbanística também aqui, você tem a instalação de equipamentos públicos que não só atendem a essa comunidade, como também a todo esse bairro aqui, ao lado do Porto Dantas. Enfim, aqui a gente trata de um princípio muito interessante na regularização fundiária, que é o princípio da permanência, que é um princípio pouquíssimo estudado na parte da regularização fundiária. Eu fiz um artigo recente sobre esse tema, a importância desse tema, do princípio da permanência, porque esse princípio da permanência é desconsiderado em boa parte das decisões judiciais. O juiz federal ou o juiz estadual, ele estudou direito ambiental na faculdade, mas ele não estudou direito urbanístico, porque a maioria das universidades não dá direito urbanístico na grade curricular. E aí ele não sabe
E essa legislação nova é absolutamente recente, né? Então, ele não tem condições de repente, observar que aquela população ela tem o direito, primeiro, de tentar permanecer ali. Só não permanece se, porventura, a situação realmente for muito ruim do ponto de vista ambiental. E aí a gente traz uma outra consideração aqui bem interessante, que a gente tem algumas ações de demolição na justiça, né, por conta de núcleos urbanos informais consolidados, e o que é mais interessante é que dizem o seguinte, que tem que tirar aquele núcleo urbano, não pode regularizar não, demole tudo e manda construir em outro canto. Aí eu pergunto, quando a gente faz uma reforma em casa, de um quarto, vocês já perceberam quantas caçambas você termina enchendo de entulho? Então, imagina você demolir tudo isso daqui, que aterro sanitário você vai colocar? Será que o Estado de Sergipe teria condições de ter um aterro sanitário que suportasse tanto entulho, de tanto núcleo informal consolidado? Não é melhor regularizar? Não é melhor regularizar com compensação ambiental? É uma reflexão que a gente deixa. Tem uma pergunta, Pedro, do Alberto Vinícius, que ele fala sobre essa questão que o STF pacificou. Ele fala que o STF já pacificou o entendimento de que não há fato consolidado em matéria ambiental. Eu pergunto, como ficam, então, as compensações ambientais na REURB? As ações de reparação civil por danos ambientais são imprescritíveis e as obrigações ambientais são próprio terreno, também são teses fixadas pelo STF. Como a REURB trata isso? Acho que talvez se encaixaria nesse... Essa pergunta é inteligentíssima, né? Ela trata de uma situação que o Supremo Tribunal Federal e o STJ, ele aprecia os danos ambientais. Agora, só que esses danos ambientais são com relação a situações que não são da regularização fundiária. Por exemplo, o dano ambiental imprescritível se ele for permanente, né? Se o dano ambiental for permanente, ou seja, se você, por um acaso, tem, vamos supor, um lote, né, dentro de uma área da APP, é um dano ambiental permanente. Ele é. Agora, ele está dentro do núcleo urbano ambiental, um núcleo urbano informal consolidado, se ele for objeto de uma regularização fundiária, ele pode ser objeto de compensação ambiental. Antigamente, o que é que você tinha? Você não tinha compensação ambiental. Numa situação dessa, o que você tinha era um PRAD. O que é PRAD? É um plano de recuperação de área degradada. A pessoa tinha que apresentar um plano no órgão ambiental e esse plano envolvia o quê? A demolição da casa, a recolhida do entulho e o envio do entulho para um aterro sanitário. Então, o PRAD significava a destruição dos núcleos urbanos informais. Com a lei da REURB, você tem a possibilidade de não ter mais PRAD, de você ter compensação. Agora, para que haja compensação ambiental, é necessário se fazer um projeto de regularização fundiária. Se for REURB-S, esse projeto tem que ser feito pelo poder público. Se for REURB-E, a própria medida provisória 996, de 25 de agosto de 2020, ela diz que esse plano deve ser feito pelos particulares, deve ser arcado pelos particulares. E aqui eu estou falando de plano. E o próprio gestor da APP participa desse processo também, né? Ele também tem a primeira responsabilidade penal, ela continua existindo, né? Com a REURB, ela não afeta esse aspecto, né? E eventual reparação civil, a gente pode buscar, inclusive, porque com a REURB a gente vai identificar, principalmente sendo, no caso, a REURB, até quem são os responsáveis, enfim, pode-se conseguir se chegar numa solução do problema, que caso nada seja feito, aí que não vai se chegar nunca, né? Exatamente. Aí o que é que acontece normalmente nesses núcleos urbanos informais, né? É que eles estão ilegais, eles estão irregulares, existe um dano ambiental permanente. Esse dano ambiental será superado com a regularização fundiária. É isso que a gente defende. Ele vai ser um objeto de uma compensação. E aí você faz a compensação e regulariza, porque até então as compensações ambientais seriam, tradicionalmente, pelo Código Florestal, eu vou fazer um empreendimento, mas eu vou pegar uma licença prévia, onde eu vou falar da compensação ambiental, ou seja, antes de acontecer. Né? Antes de acontecer, eu vou falar da compensação ambiental. No caso da regularização fundiária, a gente tem um novo marco regulatório que diz que depois de ter acontecido, a gente ainda pode ter a compensação ambiental. E isso que é a grande diferença. O que era uma trava no sistema anterior passa a ser passa a ter uma solução com a atual legislação.
A lei ela nem usa esse termo licença, porque, na verdade, você não pode pedir licença depois que você entrou no lugar, né? Exatamente. Todo mundo aqui aprendeu, nossa mãe ensinou para a gente que a gente pede licença antes de adentrar no recinto, né? Licença, bom dia, boa noite. Depois que já entrou... Não pode ter licença prévia para um dano que você já fez. Pois é. Então... E assim, aí já finalizando aqui, né, que eu penso que é um aspecto crucial para que os prefeitos tomem uma consciência do que vem a ser a regularização fundiária, um dos objetivos dela é exatamente você ter um aumento na geração de emprego e renda. E aí você pode pensar, mas como é que isso seria possível? Quando a gente verifica um núcleo urbano informal consolidado, né, ali tem diversas casas irregulares, e dentro de cada casa daquela ali, tem muita gente com sonho. Né? Tem gente que tem um sonho de montar uma quitanda, uma barbearia, um salão de beleza, uma manicure, uma mercearia. E se ele faz aquilo, né, ele vai movimentar a economia, gerando uma renda para ele, e pode ser que cresça a tal ponto que ele precise contratar gente. Aí você pode pensar, não, mas ele vai ser um microempreendedor, né? Pode ser um microempreendedor informal ou até formal. Mas só que, segundo o Sebrae, em dados de 2017, 70% dos empregos do Brasil são gerados por micro e pequenos empreendedores. E aí a gente, às vezes, verifica que os estados e municípios, às vezes, dão mundos e fundos para que aquelas grandes empresas se instalem no seu município, uma Ford da vida, uma Volkswagen, alguma montadora dessa, com o objetivo de atrair empregos. Quando, na verdade, no núcleo urbano informal consolidado, você também tem uma potencialidade de gerar empregos. E aí a gente parte da necessidade de se fazer uma ressignificação econômica desses núcleos urbanos informais, no sentido de que ali pode, sim, ter uma importante fonte de estimulação de emprego e renda no seu município, sem a necessidade de trazer uma grande empresa. Você pode fazer essa geração ali. E aqui eu cito o caso, por exemplo, da Celso, aqui do Estado, né, que é um investimento gigantesco, bilionário, que foi feito, que é importante para o Estado, extremamente importante para o Estado de Sergipe, porque ela gera outros empregos. Mas, se você for olhar, é um investimento gigante, salvo engano, é 4 bilhões de dólares, mais ou menos, que foram investidos ali para gerar 400 empregos. É cerca de 400 a 500 empregos. Enquanto que você, gastando uma fração disso no núcleo urbano informal consolidado, você vai ter condições de incrementar mais empregos no seu município. Nossa feira aqui de Itabaiana já, né, dá de 10-0, né? Exatamente. Tá bom, amigo, excelente. E por fim, só para finalizar aqui, parafraseando o economista Walt Whitman Russell, a REURB passa a ser, na maioria dos casos, uma pré-condição para o arranco daquela economia local. E assim eu encerro, pelo menos, essa parte inicial aqui que a gente tinha para falar sobre a regularização. Pronto. Deixa aí. Excelente, Pedro. Realmente é fundamental. Cada vez a gente se convence mais de como é importante, né? Deixa eu diminuir aqui eu conseguir ver vocês. Vamos lá, né? Vocês estão vendo aí a tela, tudo certinho? Tudo certinho. Então, pronto. Pelo adiantar do horário aqui, eu vou pular algumas coisas, mas vamos primeiro ver a questão da importância. A gente conversou sobre isso e o doutor Pedro muito bem pontuou essa importância social, econômica, né, e jurídica da REURB. A questão do mercado de pulgas, que é aquela questão que a gente falou, Pedro, que você vê que esse mercado paralelo, né, esse artigo do Leonardo Brandelli é espetacular, né? Ele fala sobre essa função social do registro de imóveis, e ele fala que é preciso fazer algo para não deixar esse mercado paralelo, assim, a míngua, né? É um artigo antigo, mas que é bem atual, né? E ele usa essa expressão, né? A expressão, salvo engano, ele menciona, é de um doutrinador espanhol, ele fala isso, o mercado de pulgas, é algo que existe, mas que ninguém enxerga direito, e fica a míngua paralelo, mas que, na verdade, é o que pode gerar o que para muitos é um problema, mas se a gente conseguir agregar, como você falou, gerar esse arranco na economia, inserir na economia esse patrimônio escondido que tem, a receita vai ser... A gente vai criar um círculo virtuoso que vai ser espetacular, né? A gente precisa disso. E, enfim, tem a questão do nosso papel como registrador de imóveis, né? Então, a gente tem que
esses influxos do neoconstitucionalismo que a gente já viu em outras esferas, principalmente no direito civil, essa questão da importância dos direitos fundamentais, da moradia, né? A gente realmente tem que dar uma importância maior à propriedade e ao registro imobiliário. A questão da lei da liberdade econômica, essa lei é uma lei muito importante, mas que também, eu acho que as leis desse período, eu temo que essa polarização política aí da sociedade, às vezes as pessoas não estão assim, nem lendo as coisas que estão chegando, e essa lei é uma lei bem interessante também. Ela fala que a gente tem que interpretar, as interpretações jurídicas tem que ser sempre obedecer à boa-fé, obedecer à propriedade, né, o avanço econômico. Então, assim, é algo que o registrador também tem que ter isso em mente, né? A gente viu como, eu vejo as análises também dos colegas do registro civil, por exemplo, e eles estão discutindo aí alteração de sexo de adolescente, né? O poliamor, e às vezes eu acho que a gente aqui do registro imobiliário, fazendo uma autocrítica, a gente ainda está bem... Eu estou discutindo ainda coisas mais assim, que a gente já podia estar um pouco mais avançado em determinados questionamentos, né? Veja, o direito de laje, a gente só conseguiu reconhecer agora, né? Enfim... E aí um aspecto que eu sempre converso com o Gabriel, eu vejo que o registro imobiliário, cada vez mais a gente vai ter mais procedimentos do que propriamente registros e averbações, né? Então, aquela ideia de que a pessoa faz um protocolo e a gente tem um prazo para registrar ou averbar e fazer uma qualificação objetiva linear, né? A gente pega o título e analisa ele, isso aí cada vez mais vai ser... Não é isso que a sociedade espera da gente. Acho que os procedimentos estão vindo com cada vez mais força. Então, a gente tem um procedimento de uso capião, em que exige da gente uma postura proativa, né? Uma postura que a gente precisa ter essa comunicação, esse diálogo, esse princípio da colaboração que veio com o CPC novo, a gente também tem que aplicar e conversar com todos, né? E, enfim, eu acho que essas ideias dos procedimentos vão vir com muita força. Você está me vendo aí? Tá tudo tranquilo aí, Pedro? Tá tudo tranquilo. Então, pronto. Então, vamos lá. Então, aí, passada essa etapa, e falando aquilo que o doutor Pedro bem explicou, eu queria apresentar para vocês um conceito que foi feito pela duas registradoras, né? Hoje em dia, elas são as celebridades aí da REURB, né? Tem um conhecimento muito grande. A Michele e a colega Ana Cristina são registradoras de Minas Gerais. E elas desenvolveram aí esse conceito chamado REURB Lego, né? Que seria, na verdade, a aplicação do artigo 36, parágrafo 2º, em que ela diz que a REURB pode ser implementada por etapas, abrangendo o núcleo informal de forma total ou parcial, né? Seria, imaginando um jogo de Lego, né? Você poderia moldar a sua REURB ao seu núcleo urbano informal que você tem, ao seu caso concreto. Então, assim, é muito mais importante do que a gente fazer uma análise de saber se a REURB é S, se a REURB é S, se o que vale, o que é importante a gente ver é como a gente pode encaixar os institutos que foram trazidos pela lei para a nossa realidade concreta, né? E nesse aspecto, as duas, e o CORE de Minas, né, que é o Colégio Registral de Minas Gerais, tem feito um trabalho brilhante. E aí eu estou aqui fazendo essa menção a esse termo que ela usou, que a gente vai estudar mais aqui à frente no próximo slide, né? Esse slide aqui, na verdade, a gente está trabalhando essa questão que o doutor Pedro bem pontuou, que a REURB, ela é mais do que simplesmente uma regularização jurídica, ela adota uma série de medidas, né? Medidas jurídicas, medidas urbanísticas, ambientais e sociais. E outro ponto também que foi importante, logo quando começou o nosso webinar, Pedro, eu perguntei para o Gabriel, falei, Gabriel, você já fez alguma REURB? E aí é bom a gente pontuar que registrador não faz REURB, né? A gente conclui, registra a CRF, né? A responsabilidade da REURB é, de fato, do município, que recebeu essa incumbência muito importante, né? E compatível com a sua importância constitucional. Então, voltando àquela ideia da REURB Lego, né, que é a possibilidade de você moldar o procedimento da REURB no seu caso concreto, o primeiro ponto que eu queria conversar aqui com vocês é o seguinte, é a possibilidade que ela chama, seria como se fosse uma espécie de um Fordismo na REURB. Você pode dividir por etapas. Então, você pode ter uma etapa meramente titulatória, você pode ter uma etapa mais complexa e tudo vai depender do estado do seu núcleo urbano irregular. Então, o primeiro passo é a gente identificar quais são os núcleos e, a partir daí, a gente vê o que é que a gente pode agir.
sendo que é uma gama tão grande de núcleos urbanos irregulares que nesse primeiro momento, onde os municípios também estão engateando, a gente também está começando, eu acho que o ideal é a gente começar pelas REURBs mais simples, né? Então, assim, e deixando as complexas para depois. Então, o que seria uma REURB mais simples, por exemplo? A gente conversou aqui sobre os conjuntos habitacionais, né? Então, veja, esses conjuntos habitacionais, nós temos já um parcelamento do solo. Então, só para explicar aqui para vocês. Então, aqui nós temos aqui um gráfico que eu fiz aqui hoje à tarde, eu peço até desculpas aqui pela formatação, mas nós temos aqui um núcleo urbano irregular sem matrícula matriz, que seria aquele núcleo urbano sem a matrícula mãe, que seria o pior cenário que a gente tem. E do outro lado, nós temos o núcleo urbano regular, todo bonitinho, pela Lei 6766, todo implementado, com o termo de verificação de obra concluído. Esse seria o cenário ideal. E no meio do caminho, nós temos várias situações. Nós temos um núcleo irregular que existe, que tem uma matrícula mãe, mas que não tem nenhum sinal de parcelamento. Nós temos uma outra situação, que seria um núcleo com parcelamento do solo pré-aprovado, que é exatamente essa situação dos conjuntos habitacionais, e muitas outras situações que a gente tem aqui, de um loteador que sumiu, que deixou lá aquele parcelamento lá. E a gente também tem a situação do imóvel, que ele está todo certinho, mas não tem a verbação da edificação. A gente não sabe como ele está. Inclusive, aqui eu queria pontuar, né? Eu acho que nas cidades do interior, os colegas podem até fazer algum comentário sobre isso, mas é impressionante, Pedro, como as cidades, às vezes, são feitas de lote. A gente não vê. As averbações de construção realmente não chegam nas serventias e a gente vê... Também tem bairros todos que são só lote. A gente não tem construção, não tem averbação de construção de casa, de prédio, não tem nada disso, né? Eu acho que é algo que a gente poderia diminuir a burocracia, não sei como é que a gente poderia fazer, para a gente conseguir trazer essas informações, que são informações importantes, né? É comum a gente receber situações como, por exemplo, num inventário ou numa partilha de bens, aí chega lá, não, eu quero partilhar aqui uma casa, aí quando você vai ver na matrícula, tem só o lote, né? Não existe casa. Então, acho que aqui em Itabaiana, acho que são poucas casas, a maioria é lote. Eu olho aqui, vejo as casas todas, vejo onde é que estão essas casas, porque no cartório a gente só chega a essa questão dos lotes. Doutor Leandro, só rapidinho, eu achei interessante esse seu gráfico, muito interessante, e eu me lembro muito daquelas coisas que a gente vê no WhatsApp, né? Sobre Nutella e raiz. Então, esse núcleo urbano irregular sem matrícula, ele seria núcleo urbano raiz. Exatamente. E o outro é a Nutella, né? Nada. A REURB titulatória seria a REURB Nutella. Exatamente. Exatamente, Pedro. E aí vem a questão, né? Por exemplo, quando começou esse negócio, um dos pontos que todo mundo me pergunta, e é a dificuldade realmente de se fazer a PRF, né? E o planejamento urbano. Então, quando a gente parte para uma REURB titulatória, essa parte, por exemplo, da identificação da matrícula mãe, até do georreferenciamento da matrícula mãe, ela não é necessária, porque ela já foi feito. A gente pode até não ser a ideal, mas na época foi aprovado e existe. Então, a gente não pode andar para trás, a gente tem que andar sempre para frente. Então, a gente já pega a REURB numa etapa lá na frente. A gente já precisa o quê mais? O trabalho de campo, ver a questão das notificações, né? E pronto. Então, assim, eu aconselho os colegas, né? Obviamente que a gente precisa conhecer cada lugar, mas a gente orientar as prefeituras, a gente primeiro identificar esses núcleos urbanos informais que se encaixam nessa hipótese da REURB titulatória, porque a gente vai ganhar um tempo muito grande e aí o gestor ele vai gostar daquilo ali e a gente vai começar a caminhar, né? Porque, às vezes, se a gente pegar uma REURB muito complexa aqui no começo, no qual a gente vai ter que fazer o GEL da matrícula-mãe, notificação de todos os confrontantes, talvez a gente demore muito de chegar em um determinado resultado, e aí as pessoas ficam, não, é complicado, é difícil, né? Então, assim, e aí eu acho que o doutor Pedro, até nessa nossa ideia de a gente ter um grupo de trabalho lá na frente, a gente poderia conversar com essas autarquias, né, que fizeram esses conjuntos habitacionais, para ver se a gente não conseguiria título, porque existe, né, no caso você falou, eu sempre me esqueço o nome, eu chamo de Coab, mas CEOP. A CEOP, rapaz, eles têm um contrato padrão, aí tem que passar por nome da primeira pessoa. Eu fico com pena, porque eles fazem uma promessa de compra e venda por nome da primeira pessoa, aí abre a matrícula aqui no cartório, aí depois eles têm que fazer a escritura pública definitiva para essa pessoa, e aí, enfim, é uma série de
é um trabalho que a gente pode tentar regularizar de alguma outra forma, né? Doutor Leandro, inclusive o que o senhor falou agora, só abrindo parênteses, é o que eu defendo nos cursos também de regularização. É que a prefeitura e o Estado têm que começar com aquilo que for mais fácil, porque você vai ter a aplicação do princípio da eficiência, o menor gasto com maior rendimento. Você começa fazendo isso porque fica mais fácil, o pessoal vai ganhando corpo, vai ganhando incentivo, vai se motivando para fazer mais. Porque, de fato, se você começa com muito complicado, você trava e aí, de repente, não sai nada e desiste de fazer regularização fundiária. Exatamente. E também dizer assim, a gente pode fazer, então, assim, a REURB ela pode ser dividida, ela pode ser só para titular, eventualmente também, se for uma gleba interessante, que estratégica para o município ou para o poder público, ele pode, eventualmente, começar a fazer só essa questão da matrícula matriz, né, da matrícula mãe, para a gente poder fazer essa organização, para poder fazer esse parcelamento, aprovar esse parcelamento do solo. Lembrando que o parcelamento pela REURB, ele é simplificado, né? Até essa questão, às vezes, como eu te falei, não são licenças ambientais, porque o negócio já existe, né? No caso, seria só essa questão da compensação ambiental, do cronograma de obras. Então, assim, é bem simplificado o processo, né? E aí, vamos partindo já para a gente depois ir logo para os debates. Um outro corte importante que deve ser feito na REURB é a questão das datas, doutor Pedro. Porque, veja, a gente tem, no caso, os parcelamentos de solo anteriores, na verdade, não digo nem parcelamento de solo, digo os núcleos urbanos informais consolidados anteriores a 19 de dezembro de 79, que foi a data de publicação da 6766, ele passa por um processo que chamam de REURB inonimada, né? Mas, na verdade, até não seria nem REURB propriamente dita, porque é um processo tão simples que seria só um outro procedimento de regularização, que chamam de REURB, mas não seria propriamente dito uma REURB, que é bem simples, na verdade. Assim, o próprio interessado ele pode apresentar uma planta. Então, assim, esse corte de datas é importante de ser feito, né? E aí eu estava até conversando, doutor Pedro, talvez eu estava pensando na situação dos povoados, né? Talvez os núcleos urbanos informais dentro da cidade, pensando em loteamentos clandestinos ou irregulares, talvez não tenham tantos, né? Talvez o fenômeno do loteamento seja mais recente. Mas eu estava pensando assim, será que os povoados, não tem povoados aí que surgiram antes de 79, que a gente possa eventualmente ter uma declaração da prefeitura e uma comprovação de que ele existia realmente antes de 79, a fim de facilitar esse processo, né? É algo para se analisar caso a caso e se verificar. E aí, desse intervalo, de 79 até 2016, até 22 de dezembro de 2016, que foi a data da publicação da medida provisória que originou a lei, né? Aí a gente tem o espectro principal, né? Que a gente pode utilizar o que o doutor Pedro falou da legitimação fundiária. E, na verdade, assim, a REURB-S e a REURB-E, elas são operacionalizadas por diversos instrumentos. E o principal deles, sem sombra de dúvida, é essa legitimação fundiária, que é a possibilidade que o gestor que está organizando, que está executando a REURB, tem de transmitir, né, a propriedade para o ocupante de forma a purgar, é como se fosse uma aquisição originária, tem os efeitos de uma aquisição originária. Então, ele purga todo e qualquer ônus ou vínculo que o imóvel possuía com o antigo detentor da gleba. Então, esse período aqui, que é o que eu acredito que tenha sido a grande parte dos núcleos urbanos informais tenham se consolidado nesse período, entre 79 e 2016, a gente tem a possibilidade de usar a legitimação fundiária. E depois de 2016, aí é um outro ponto também interessante, que, na verdade, pode sim ter REURB, não tem problema nenhum a gente fazer REURB de um núcleo que se consolidou depois de 2016. Agora, a limitação que a lei tem é, primeiro, ver se de fato se enquadra em REURB, isso é, se é uma área irreversível, se é um núcleo urbano que não dê para corrigir mais aquela situação, e a questão da legitimação fundiária, que nesse caso não pode ser utilizada, né? Então, você pode executar REURB e, ao final do processo, você legitimar a parte por uma outra forma, seja através de um registro da escritura de compra e venda, seja por meio de uma doação do proprietário, do loteador, no caso de uma REURB, né? E aí eu até estava querendo compartilhar com você, Pedro, eu vi hoje esse pessoal de Minas, do CORE, eles desenvolveram uma tese bem bacana, que é a legitimação de posse, né? Acho que o doutor Pedro caiu, foi isso? Está me ouvindo, Pedro? Estou ouvindo, sim, estou ouvindo. Pronto.
essa legitimação de posse que teoricamente, pela lei, né, na verdade, seria o quê? A legitimação de posse seria muito semelhante à antiga, a da 11977, né? Seria aquele tempo que a pessoa teria aquele período de posse e geralmente seria, quando ela tivesse o tempo de uso capião, teria a propriedade definitiva, seria a possibilidade de você somar a sua posse atual da legitimação de posse com a posse dos antigos. Então, esse prazo do uso capião poderia, inclusive, você registrar hoje a legitimação de posse e amanhã, se a parte conseguir comprovar de que ela preenche o requisito temporal, somando a posse dela com dos antigos antecessores, ela poderia, no dia seguinte, registrar a propriedade definitiva, né? Então, seria uma solução interessante para corrigir uma falha que tem na lei, que ela fala o seguinte, que a REURB-S, acho que do artigo 23 também, que ele fala que ele limita a aplicação da legitimação fundiária na REURB-S em algumas situações, quando a pessoa já tem mais de um imóvel. E, enfim. Então, assim, eu queria só pontuar essas questões, que às vezes a lei ela parece complexa, mas existe formas da gente conseguir começar os trabalhos de uma forma mais simplificada, que é por meio dessa REURB titulatória, dessas outras REURBs um pouco mais simples, e também essa questão do aspecto temporal, que é algo que a gente pode analisar também. Aí vamos agora para, se alguém tiver alguma dúvida, algum posicionamento. Eu vou até parar aqui de compartilhar a tela. É isso, Leandro, que o senhor mencionou, é bem importante, bem interessante com relação à legitimação de posse, porque ela tem um problema, né? Quando a pessoa, ela pode ser usada estrategicamente, né, pelo poder público. A gente até recomenda que em algumas situações a legitimação de posse de imóveis particulares, claro que ela só pode nos imóveis particulares, ela pode ser mais vantajosa para o poder público do que a legitimação fundiária. Porque pode ser que ali você tenha um núcleo urbano informal consolidado em um terreno particular, né, de uma pessoa que já morreu há muito tempo e que esse núcleo urbano informal esteja há 3 anos, vamos supor. E aí, se o Estado ou o município for fazer a legitimação fundiária, ele vai ter que indenizar, vai ter que fazer uma ação de desapropriação, indenizando. Por quê? Porque o pessoal não adquiriu por uso capião. Então, se aquele pessoal ali está de forma mansa e pacífica por 3 anos, 4 anos, então, ao invés do município ou do Estado chegar e desapropriar para poder fazer a regularização fundiária, ele joga a legitimação de posse, no caso o município joga a legitimação de posse para todo mundo, e aí depois esse pessoal com o tempo adquire por uso capião, sem precisar o Estado ou o município adquirir aquela propriedade. Então, a legitimação de posse tem isso. Agora, só que, de fato, ela tem um aspecto negativo. Se a pessoa está há 4 anos e com 5 anos ela faz uso capião, especial constitucional urbano, ela teria que fazer uso capião em 9 anos. Né? Que a lei ela diz que conta-se o prazo para uso capião com registro no cartório. Dessa parte. E aí, como é que ficaria isso? Né? Realmente é uma trava, ela termina alongando. Tem um aspecto importante. Se não fizer dessa forma, se for esperar todo mundo fazer uso capião, não vai regularizar o núcleo. Né? E é preciso que o poder público realmente venha como se fosse com aquela rede de arrasto, né? De arrasto, aquela rede de arrasto da pescaria e arrastando todo mundo. Né? Porque se for deixar um a um no anzol, a coisa não vai rolar. Né? Você vai ter 20 anos e 10% vão ter feito uso capião. A gente que está na ponta aqui do cartório, a gente vê que tem determinados núcleos que foi feito o título, fez tudo, está na cara do gol lá. Falta só a parte vir aqui no cartório, trazer o documento para a gente registrar. E mesmo assim, eles não fazem, né? E eu acho que aí vem a inteligência da lei. A própria CRF poder, o próprio município encaminhar a CRF para a gente poder abrir, mas não exigir que a parte venha aqui. A CRF pode vir em bloco a titulação. Lote 1 da quadra A de fulano, lote B, vem a relação e a gente abre as matrículas, né? O procedimento A lei foi feita realmente por quem conhece do assunto e por quem está preocupado em solucionar os problemas. Pelo que fica bem claro isso quando você examina mais a fundo o tema. Leandro, tem alguma pergunta, Gabriel? Eu queria fazer um comentário que é o seguinte, né? Se a gente fizer uma análise e um retrospecto, nós temos aproximadamente 130 anos no país, desde a abolição da escravatura e a república, vamos dizer assim, de começo de serviço, né? De prestação de serviço. Nesse meio tempo, a gente teve aí microsistemas como
as incorporações, né? Uma lei própria, o loteamento, uma lei própria, que na verdade foram diplomas normativos para acompanhar, vamos dizer assim, o período migratório do Nordeste para o Sudeste, para ocupar, né, o Sudeste. Então, você vê aquelas legislações para acompanhar, vamos dizer assim, esse desenvolvimento do país, né? O que é que eu vejo com a Lei 13.465 é o seguinte: a gente chegou num ponto que eu usaria uma expressão, talvez por falta de outra, mas um ponto de saturação da ocupação de alguns municípios, né? Falo aí em particular de Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo, né? Que a gente conhece assim relativamente bem. E aí, o que é que eu vejo? A lei, ela traz inúmeros benefícios, ela é fantástica e ela tenta resolver esse problema. O que eu vejo, talvez, de dificuldade, e a gente tem, você conhece lá, por exemplo, o colega Jean Malman, de Bom Jesus da Lapa, né? Alguns colegas que já têm conseguido implementar. O que eu vejo de dificuldade é na questão ainda política, principalmente dos interiores, né? Nas capitais, eu diria que como já há uma mentalidade dentro da própria estrutura do município, dos servidores concursados, né? Você conhece bem a Cefaz Salvador, a Sedu Salvador, por exemplo, Aracaju também da mesma forma. Existe uma mentalidade para poder implementar isso. Eu vejo que no interior há uma dificuldade, né? A gente sabe a forma de nomeação de determinados cargos políticos, a constância de modificação de secretários, né, em cargos. Então, isso eu acho que dificulta um começo, meio e fim do processo. O que eu queria destacar, que eu achei interessante, é que na própria REURB o próprio beneficiário pode utilizar do mecanismo da REURB, há uma previsão, né, dessa, ou uma associação de moradores. E aí eu acho que, assim, já promovendo a discussão aí, talvez fosse o caso de nós orientarmos a parte, né? Se houver num determinado núcleo urbano, que não seja aquele núcleo urbano precário, né? Muito ruim, mas o núcleo urbano, como o doutor Pedro colocou aí, Nutella, né? Que já está um pouquinho mais aí organizado, a gente orientar a pessoa a constituir uma associação de moradores e dessa associação de moradores, como não tem defensoria pública aqui no Estado, tentar viabilizar via Ministério Público, que também tem legitimidade, para tentar tocar o barco. Porque eu fico preocupado, assim, a realidade das capitais é uma, a realidade dos interiores é outra, né? Então, a lei tem um grande benefício, só que dependeria aí, o doutor Pedro sabe bem disso, de um grande movimento político, né? Para que isso aconteça. Não é só questão econômica. Eu digo porque eu já fui na Câmara de Vereadores, já fiz exposição também sobre a REURB, fiz um levantamento do município em termos de número de matrículas, de inscrições, né? Um trabalho mais nesse sentido. E aí vem aquela expectativa, não, vamos fazer, e na hora esse vamos fazer não acontece, né? Eu acho que a Itabaiana é no mesmo, lá em Lagarto, lá com Marcos em Rosário é no mesmo. Então, assim, o que eu queria promover a discussão é, para a gente não ter um diploma normativo que fique esvaziado por falta de execução, eu acho que a gente tem que aproveitar dessas hipóteses que estão lá, né, a Associação de Moradores, os beneficiários, o Ministério Público, para não esperar só do município, entendeu? Para a gente não correr o risco de, no interior, a gente ficar ao sabor das contingências políticas que, digamos assim, aqui mesmo agora, o mercado municipal, que já vem se arrastando há 8 anos, né? Para terminar agora, o mercado municipal foi inaugurado, mas não tem uma estação de tratamento de efluentes, né? Simplesmente tem uma fossa negra, que é um crime ambiental, né? Não tem uma ETE propriamente dita, e aí tudo por uma questão de descontinuidade política, não é nem continuidade, é descontinuidade política. Então, só queria fazer um comentário e parabenizar, Leandro, a sua exposição, doutor Pedro também, brilhante exposição, muito, muito interessante, e estimular essa discussão aí. Gabriel, isso que você falou é fundamental. Primeiro, obrigado aí pelos elogios, mas realmente a gente percebe essa dificuldade. Agora, vamos, assim, o trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente tem que começar orientando, né? Realmente essa questão do prazo, quando você parar para pensar que realmente a lei, apesar que a gente fala assim, 2017, mas
essa gestão que vai começar agora vai ser a primeira gestão mais preocupada com isso, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente mostrar a importância da REURB ocorrer de forma completa, da regularização ser de forma completa. A gente vê, eu acredito que aí em Capela o prefeito deve ter feito reformas em determinados bairros, em determinados povoados. Aí você fala, pô, não poderia também acrescentar esse aspecto jurídico, né, para a gente regularizar, para a gente fazer a REURB fechadinha, né? E segundo o seguinte, os municípios, o que tem que ficar claro é assim, essa responsabilidade ele já tem, né? Doutor Pedro deve saber mais do que eu, mas acho que a jurisprudência é no sentido de que os loteamentos irregulares é a responsabilidade solidária do município. Então, assim, ele já tem. O que a gente pode olhar para a REURB no seguinte sentido, é uma forma que o município tem de se estabelecer o que a Sofia Rachid fala dessa governança fundiária, né? É uma agenda fundiária, não é uma corrida de 100 metros. A gente não vai conseguir melhorar o nosso município em 5 anos, não é em 10 anos, mas talvez em 25 anos a gente consiga alguma coisa, entendeu? Então é a gente parar, né, com calma, identificar quais são os setores. A REURB pode ser de uma quadra, não precisa nem ser do núcleo todo, pode ser apenas de uma quadra, né? E realmente eu fico vendo a REURB, Pedro, e aí você deve saber mais do que eu, como um bom procurador do Estado, que a gente sabe que uma das teses de defesa que o Estado mais utiliza é o princípio da reserva do possível, que é verdade, né? A gente não pode... Eu vejo, às vezes, ações de medicamento, né? A gente fica sensibilizado, mas geralmente o Estado fala, se eu comprar um medicamento de não sei quantos mil para determinado paciente, vai faltar para outro paciente. É uma situação elementar, né? E, da mesma forma, também acontece, né? Então, por exemplo, se um município, se for identificado um núcleo urbano aqui irregular, um loteamento irregular, se o município de Itabaiana for condenado a pagar não sei quantos mil ou não sei quantos milhões para fazer aquele determinado núcleo, vai faltar dinheiro para ele fazer as outras coisas. Então, e sem contar que não há nem planejamento orçamentário. Então, o ideal é o quê? Se inclua nos orçamentos esse custo para a REURB, né, para a regularização, faça um negócio, ainda que seja devagar, mas que seja crescente e sempre, né? É uma evolução. Vamos estabelecer um marco zero, que é esse que a gente está, e a partir daí ir avançando. Né? Exato, Leandro. E assim, a gente, em primeiro lugar, agradecendo também a Gabriel, doutor Gabriel, pelas palavras. Muito obrigado. E assim, esse tema da reserva do possível a gente usa bastante na justiça, né? Porque, de fato, por exemplo, eu já peguei diversas ações do Estado, na época que eu estava lotado no setor de responsabilidade civil, em que você tinha diversas obras para serem feitas ao mesmo tempo, e às vezes obras que não eram tão necessárias, se colocando na frente das extremamente necessárias. E aí, nas aulas que a gente fala sobre regularização fundiária, o pessoal dos municípios nos pergunta isso. Eles dizem, mas, doutor Pedro, vamos supor que eu olho a REURB Nutella, tem uma REURB Nutella no meu município para fazer, eu estou doido para fazer ela, está baratinha. Mas aí vem o pessoal, aí tem um problema daquela REURB raiz, aquela que vai ser difícil, né? Aquela que vai ser trabalhosa. E eu vou ter que gastar o orçamento todo do município para poder fazer uma regularização fundiária ali. E aí, o que é que acontece? O município, por seu lado, ele vai ter a demanda de regularização fundiária, imaginando Aracaju. 62% de Aracaju é muito imóvel, é muito lote, né? Aracaju tem que se organizar para decidir qual daqueles núcleos urbanos ela vai começar e de que forma ela vai começar. Se ela vai começar fazendo todo, se vai começar fazendo uma parte. Eu lembro que João Pessoa, na Paraíba, começou fazendo uma regularização fundiária de uma quadra e de uma praça, né, ao redor de uma praça, algumas quadras ao redor de uma praça, fez 27 lotes. Ganhou confiança, depois foi para 400 e depois, já na terceira regularização, foi para 2.000 lotes. Então, são esses aspectos que a gente tem que levar em consideração. O município, de fato, ele pode ter esse problema. Ele pode ter o problema da falta de caixa, porque todo município vai ter problema de caixa para poder fazer a regularização. Ele vai ter que buscar verba federal. E aí, a medida provisória 996, de 25 de agosto desse ano, ela diz o seguinte, que mesmo na REURB-S, se os particulares assim quiserem, eles também poderão arcar com os custos dos projetos de regularização fundiária. Ou seja, também naquela situação. E uma das coisas que a gente defende é que um processo de regularização fundiária tem que ser feito de forma profissional. Ou seja, vamos supor, você está com o pessoal de REURB-E,
Vamos sentar todo mundo? Vamos. O que é necessário fazer? Vamos contratar um arquiteto, vamos contratar um biólogo, vamos contratar isso, vamos fazer o levantamento, vamos fazer todo um escalonamento do trabalho que vai ter que ser feito, quantifica e faz. Porque muitas vezes, se você for esperar o município fazer, você não vai andar. Né? E se for interesse do pessoal fazer, mesmo no caso da REURB-S, de repente, se eles conseguem arrecadar os recursos necessários, os projetos podem ser feitos por eles. A gente está falando de projeto, não está falando de execução. Os projetos podem ser feitos, o projeto é mais barato, não é um valor, como se pode dizer assim, que 10 mil, 20 mil vai pagar, não, é um valor mais caro. Né? Mas eles podem quantificar isso, de repente, o próprio levantamento do cadastro social, eles mesmos fazem. Né? Às vezes a própria associação faz, pega 10 pessoas ali, vai nas casas do pessoal e vai recolhendo. Então, na verdade, eles têm essa possibilidade também. Eu até estava refletindo um dia desses, Pedro, sobre a questão aquele tributo, né, que a gente fala da contribuição de melhoria, que é sempre muito difícil de ser aplicado, né? Porque, na verdade, ele tem que ser de acordo, não sou tributarista, mas ele tem que ser de acordo com a valorização do imóvel, né? Que eventualmente não seria exatamente, né, diante daquilo tudo que você apresentou aí, não seria uma hipótese de possibilitar de viabilizar por meio dessa cobrança, né? Porque é exatamente isso que vai acontecer, né? A lei traz, a medida provisória 996 traz isso. Né? Ela não traz a contribuição de melhoria, ela diz o seguinte, que o poder público pode fazer, né, e vai cobrar deles. Vai cobrar como? Através de taxa? Através de preço público? A meu ver, através de preço público. Por quê? Porque o particular pode fazer também. Né? Não é uma coisa que só o município pode fazer, o particular pode. Então, na verdade, é uma espécie de preço público. Aí, com o preço público, fica tudo mais flexível. Né? A prefeitura não precisa de uma lei, não precisa de nada. Precisaria de um decreto estipulando, aprovando os valores e tal. Aí ficaria mais fácil para cobrar. Marquinhos está cobrando aqui fez 2 perguntas aqui no chat. Uma, ele pedindo mais a parte registral, né? Para a gente ver o título e a questão da gratuidade. Assim, Marquinhos, esse é um primeiro debate, né? O tema é muito amplo. A gente quis só mesmo tratar esses aspectos assim mais genéricos para ver se a turma anima, né, Pedro? De repente a gente marca uma outra oportunidade aí para debater. Mas só para não ficar sem resposta, o título, Marquinhos, é a CRF, né? Que é essa certidão de regularização fundiária, que ele é emitido pelo município e o município apresenta no cartório. O instrumento que ela utiliza, geralmente, é a regularização fundiária, que é a legitimação fundiária, que é o instrumento, que é a inovação da lei, mas pode ser por outra forma. Então, por exemplo, só para a gente, admitindo que já exista, como você está falando aqui na pergunta abaixo, que existe e aí em Rosário, a maioria é do município, né? A maioria dos núcleos urbanos irregulares são dos próprios municípios. Então, como é que seria feito? O próprio município faria esse levantamento em campo dos ocupantes, né? E aí ele entregaria para o cartório esse documento dessa CRF, que é o título que a gente registra, né? Nesse caso, não precisaria abrir matrícula para a matrícula mãe, porque ela já existe, né? A própria medida provisória que o doutor Pedro falou, ela trata especificamente também dos conjuntos habitacionais, simplifica o processo, dispensa a BITS, dispensa a CND de construção, e existe, é só realmente a gente fazer abre as matrículas, se não estiverem abertas, e a gente faz a titulação, né? E o outro ponto que é sempre traumático para a gente é a questão das gratuidades, né? Assim, antes de falar de gratuidade, o que eu queria deixar bem claro é o seguinte: não existe, ou pelo menos não deveria existir gratuidade. Na verdade, o que existe é um pagamento postergado em que nós poderíamos receber de uma outra forma. No caso, a própria lei ela estabelece a existência de um fundo, que vai ser um fundo compensatório. Na prática, a gente sabe que o único fundo que existe é do Registro Civil, e a gente acaba estando assim, garguelado com essa questão da gratuidade. Eu acho que é algo que a gente deve pensar, como a gente pode ser remunerado pelo trabalho, ainda nos atos gratuitos, porque também não pode ficar ad eterno. O CPC já estabeleceu a existência do fundo, e também agora a própria lei da REURB também ela já estabelece essa existência desse fundo, mas enquanto esse fundo não existe, enfim, tem aquela máxima americana que não tem almoço de graça, né? A gente tem que
tem que ver como é que vai ser feito, porque a gente não está falando só de emolumentos, não, a gente está falando também da verba do tribunal, né? Da taxa de fiscalização. Então, assim, é algo que realmente precisa ser pensado. Agora, como é feito, Marquinhos, que aí que eu achei também interessante é o seguinte, a classificação em S ou E, que a S é aquela gratuita e E, ela é de acordo com a predominância do núcleo. Então, se o núcleo for predominantemente de baixa renda, ele é S. E se ele for predominantemente não de baixa renda, ele vai ser o E, né? E aí o que é que isso acontece? Só que quando chega a CRF, que é esse documento final que é o que a gente registra, a prefeitura ela tem que estabelecer caso a caso. Então você pode muito bem ter dentro de uma REURB S enquadrada como S, você pode ter títulos da CRF enquadrados como E, onde a pessoa vai sim pagar o registro. E a questão da classificação da REURB como S ou E, ela é importante para a gente enquadrar a matriz de responsabilidade. Isso é, quem vai ser responsável para fazer o PRU. E aí vem o ponto que o doutor Pedro bem pontuou, da questão da medida provisória, que permite essa colaboração, né, entre os beneficiários e o município. Lembrando que o enquadramento na S representa uma assunção da responsabilidade pelo município, né, maior, né? Então, assim, é preciso ter esse cuidado na hora do enquadramento e lembrando que, ainda que seja S, se lá na frente, no momento da titulação, ficar comprovado que aquela pessoa não se enquadra nos requisitos da S, ela tem sim que pagar os emolumentos, né? Exato. E com relação a esses núcleos urbanos, né, a lei ela deixou essa primeira impressão, né, que quando tivesse, algumas pessoas até falam isso, que quando você tiver, vamos supor, 70% REURB-S, então tudo teria que ser de graça. Não é bem assim, né? Na verdade, isso envolve análise do município para saber se ali realmente tem uma regularização de interesse social de uma forma geral, mas a REURB-E que existe ali, ela vai ter que ser paga, né? Ele vai ter que decotar daquela REURB, daquele grande núcleo urbano informal consolidado, o que é S e o que é E. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, está no artigo 5º, parágrafo 4º, tá? Do decreto 9.310. Tá? Esse decreto, que é o decreto que regulamenta, ele foi alterado, né, por outro decreto também de 2018, mas ele fala isso. Na verdade, você faz essa classificação, né? Ou seja, ali você vai ter uma REURB grande, com grande quantidade de pessoas de REURB-S, decota e joga os da REURB-E para arcar com seus custos. Que, pela medida provisória 996, o município, se quiser, faz tudo e depois vai ter que cobrar. O grande problema é o município não cobrar, porque se ele não cobra, aí, de repente, o prefeito pode ser processado pelo Ministério Público, porque não cobrou do pessoal. E existe, de vez em quando, esses riscos, né? Às vezes o prefeito quer fazer de todo mundo e aí termina pagando pela REURB-E, mas lá na frente ele vai ter que cobrar. Exatamente. Mais alguma dúvida aí da turma? Aí todo mundo cansado, né? A Daniele fez uma pergunta, né? Sobre a regularização fundiária imóvel da União. Existe um capítulo próprio na legislação que trata sobre isso, inclusive a 13465, ela já autorizou a doação da União para todos os estados e municípios para fazer a regularização fundiária. Vai ter que entrar em contato com a SPU da área para poder fazer o pedido de doação. Ele já está pré-autorizado, né? A União Federal já está pré-autorizada pelo Congresso a fazer a doação dessas áreas. E aí, uma vez doada a área ao município, o município faz a regularização fundiária. Eu até vi também, viu, Gabriel, que alguns estados, os tribunais de justiça, eles estão encabeçando projetos, Pedro, também, de regularização de estímulo, né? Estimulando as prefeituras, né? Dando essa parte desse treinamento. Eu acho assim, eu sou sempre otimista com o nosso estado aqui, com o Sergipe, né? Nós somos um estado que a gente tem acesso às pessoas, a gente consegue organizar de uma forma melhor, né? E eu acho que a gente tem tudo para arrebentar aqui, de tentar organizar, tentar explicar, tentar falar da importância, falar desse aspecto da responsabilidade, convencer os colegas também de que é um caminho, a gente tem que entrar nessa onda aí da regularização, né? É o que a sociedade espera da gente. Obviamente que a gente tem que buscar sempre a questão desse fundo, a questão da remuneração digna, mas a gente tem que avançar, né?
E eu fico feliz, Pedro, com esse seu projeto aí, da gente fazer esse grupo, desse projeto, desse livro também. Conte comigo, conte com a Noreg, né? O presidente aí, acho que deve estar descansando hoje, hein, Gabriel? Com certeza. Mas assim, estamos à disposição, amigo. E ficamos felizes de ver, né, um advogado, um procurador do Estado tão competente e que se dedicou tanto ao tema, né? Com bastante afinco. Muito obrigado. E aí, Gabriel, tem... Não, eu acho que foi excelente. Eu acho que a próxima a gente pode marcar já para discutir um pouco aí, como o Marcos suscitou, já o aspecto procedimental, né? Tanto da REUB raiz, como o doutor Pedro sabe, publicação de edital, notificação do proprietário, aquela parte bem raiz, né? Como também fazer um fluxograma da REUB Nutella, né? Para a gente ver a questão das construções, que de certa forma até diminui a arrecadação do município, porque muitas, como não estão averbadas, também não estão lançadas no IPTU, né? No cadastro imobiliário, que reduz também a arrecadação municipal. Então, eu acho que a próxima a gente pode marcar para discutir já procedimento, exatamente, de lei municipal e tal, para a gente fazer uma coisa mais a nossa ideia, a minha de Pedro, foi exatamente essa. Você vê que a gente já avançou no horário bastante, mas a gente fazer primeiro, mostrar aí a essa realidade, né? Quebrar um pouco desse paradigma de que é algo muito complexo, né? Nesse aspecto, a REUB titulatória e a REUB de edificações, como você mencionou, é algo bem bacana, que a gente pode avançar bastante. E é o tempo também que a gente, de repente, nesse próximo evento, a gente pode até fazer tentar chamar os gestores públicos, né? Os prefeitos, o pessoal do... Você vê que isso que você pontuou, Gabriel, da dificuldade das cidades menores, né? Das cidades do interior, de ter esse corpo técnico. Hoje eu assisti aqui uma live também, essa semana passada, com uma procuradora de Porto Alegre, Pedro. Ela é referência também, eu esqueci o nome dela aqui agora, e que ela diz que, às vezes, no município grande, também é tão segmentarizado que eles não têm controle do negócio. Às vezes tem um setor de cadastro, um setor disso, um setor daquilo, e aí acaba que eles também não se comunicam muito bem, entendeu? Então, vamos usar o que a gente tem de bom para tentar avançar, né? Pegando esse teu exemplo aí mesmo, né? Vou comentar, porque eu conheço um pouco, foi Salvador, atuei lá por 6 anos. Você tem a Coordenadoria de Administração do Patrimônio, a CAP, dentro da Cefaz, né? Que é quem cuida da arrecadação tributária, e, por outro lado, quem cuida do licenciamento todo, desmembramento, unificação, já é a SEDU. É uma outra secretaria, em outro prédio, em outro endereço. Então, também, assim, a gente fala do município interior, mas também na capital tem essa dificuldade até logística, né? Além da dificuldade, vamos dizer assim, de comunicação entre setores, entre secretarias e por aí vai. Exatamente. Isso quando a Secretaria do Meio Ambiente não questiona uma série de coisas que a Secretaria de Obras está fazendo naquele outro plano. Que eu já vi na prática isso acontecer. É complicado, né? Parabéns aí mais uma vez, foi realmente espetacular, foi brilhante a exposição. Obrigado. E na próxima, quem sabe a gente traga assuntos mais técnicos, né? Já ligados. Pois exatamente. Foi bom até que o pessoal... Assim, eu falei, rapaz, se a gente falar dessa parte de ser aí... Não, mas foi excelente, foi excelente. E aí, pronto. Beleza. Obrigado aí, pessoal que fez as perguntas, né? Muito obrigado mais uma vez, doutor Pedro, Gabriel também. E queria mandar um abraço aqui também para o pessoal aqui do cartório que assistiu, né? Doutora Mel, que está aí, doutora Clécia, eu vi que passou. E doutor Gustavo Herrera também, que está aí, ó, tô vendo. Não sei nem se está ouvindo, botou a fotinha dele aí. Não sei se está vivo aí. Aí, ó, Deus parabéns aí. Muito obrigado, meu amigo. Ele deve estar com o bebê. Pô, tô ouvindo sim. Como é que eu não ia ouvir, Leandro? Tá com o bebê no colo. Tô ouvindo sim. Fala aí, Pedrão. Beleza? Fala aí, Gustavo. Tudo jóia? Beleza, pô. Parabéns aí. Parabéns, Leandro. Parabéns, Gabriel. Valeu. Valeu. Então, pronto. Você encerra aí, Gabriel? Como é que a gente faz aqui agora? Encerro. Então, agradecer mais uma vez em nome da Noreg, né? E aos participantes também. Agradecer ao doutor Leandro, um grande registrador de Itabaiana e do estado de Sergipe, né? E doutor Pedro Dias também pela participação. Então, em nome do presidente Antônio Henrique, eu faço esse agradecimento e já fica aberto o convite para a gente marcar a próxima, tá bom? Com certeza. Um abraço a todos e boa noite.
Boa noite, um forte Boa abraço. noite. Tchau. Tchau, Tânia. Tchau, boa noite. Até mais.